Você vai ver e ouvir agora o Mais Mulher, um podcast feito para inspirar e dar voz à essência feminina. Um espaço de conversa, de troca, onde cada experiência tem força e cada mulher tem ainda mais poder. Sejam bem-vindas ao Mais Mulher. Oi, gente! Iniciamos hoje nosso segundo episódio do podcast Mais Mulher. Sejam bem-vindas! Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, meninas, a nossa temática hoje é Prontas para Vencer. Né? Sejam bem-vindas, nós estamos aqui então com a Dani, com a Neiva, duas mulheres incríveis, né? Tenho certeza que esse momento vai ser bem especial. Gurias, estamos felizes em ter vocês aqui, né? Essas mulheres já estiveram palestrando no Mais Mulher, vocês que acompanham a gente, aí acompanham nossas redes sociais, vocês já devem ter visto a presença da Dani, maravilhosa, e também da Neiva, assim, com a palestra que foi surpreendente, né? Marcou o nosso Mais Mulher, as duas, né? Foram as palestras mais faladas, então a gente tá muito feliz em ter vocês aqui. E nós vamos iniciar fazendo algumas perguntitas para vocês, né? E eu gostaria de iniciar falando com a Neiva. Neiva, conta um pouquinho quem é a Neiva, para o pessoal saber aí de casa. A Neiva é uma mulher, mãe, empreendedora desde muito nova, uma pessoa que ama se relacionar, estar em contato com pessoas, porque eu acredito fortemente que as relações transformam nossas vidas. E gosto de música gospel, né? Vamos falar da Neiva pessoal. Mas, em suma, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por pessoas. E o meu propósito de vida, que eu tenho desde muito, é ajudar as pessoas, né, a ter um novo olhar sobre a sua vida, sobre tudo que o cerca. E isso tem feito bastante diferença, né? E também, eu sempre falo, transformar vidas e resultados. Então, como eu tenho formações nas duas áreas, eu consigo conciliar isso e transformar muitas vidas. E sou extremamente grata por isso. Que lindo! Eu lembro que no meu primeiro encontro, né? Eu não participei do primeiro encontro do Mais Mulher. Eu fiz parte a partir do segundo encontro. E a gente vai sem saber, né? Sem saber o que vai acontecer. E daí eu brinco com as gurias que quando eu cheguei lá e vi os perfuminhos lá, eu disse, isso aí é venda, né? Cheguei e a Dani que palestrou naquela noite, né? Verdade. E eu tenho assim pra te falar, Dani, que eu saí de lá impactada. Sabe, com a tua história. Eu lembro que eu fui com uma colega minha e eu cheguei no carro e eu falei pra ela, meu Deus, isso não foi um encontro, foi uma mentoria, assim, né? A gente saiu cheia de lá, né? Então, hoje também gostaria que você falasse sobre quem é você, né? E tá impactando mais pessoas com a tua história. Tá bem. Meninas, um prazer estar só com mulheres de presença aqui, né? Então, eu sou mãe da Isa, sou esposa do Renato. Hoje estou como empreendedora, mas não fui uma empreendedora nata, tive que aprender muito e fazer algumas rupturas do entendimento do ser empreendedora. Sou apaixonada por pessoas e desafios, né? Acredito que nada é por acaso, eu não estou aqui por acaso com a Neiva, porque o meu propósito vai muito ao encontro do que ela trouxe. Eu descobri na minha trajetória de recursos humanos que o meu propósito era transformar vidas. E o transformar pode ser através de um oi, ou de um processo mesmo, que hoje eu atendo as mentorias, um processo de mentoria. Então, eu sou fascinada por conectar um objetivo com o que a pessoa está buscando ali para o seu desenvolvimento. E é transformador quando você transforma outra pessoa. Então, essa transformação é a palavra-chave, eu acredito, da minha vida, porque quando eu me dediquei para minha carreira, eu olhei para minha carreira, quando eu me tornei mãe, passei por um processo de transformação. Quando eu decidi focar na área de pessoas, foi outro processo de transformação, porque eu vim das exatas. Então, fazer essa ruptura, sair do número e vir para eu entender o ser humano é desafiador. E hoje, numa cadeira de empreendedora, então, transformação todos os dias, né? Então, sim, essa é a Dani. Uhum. Saiu do casulo e se tornou uma borboleta. Uma borboleta. Voando por aí. Que lindo, né? É lindo isso, a transformação, né? Eu acredito muito que o poder da gente não ser árvore. Eu falo sempre isso para as pessoas dizem, como assim não ser árvore? Não pela questão dos frutos, porque frutos a gente tem que dar, mas eu digo para ficar plantada nos lugares, né? Porque às vezes a gente tá tão habituada com uma situação que a gente fica plantada naquele lugar e se habitua com aquilo passa a ser uma realidade para nós e a gente tem medo de mudar.
Eu recebi uma palavra essa semana e realmente essa palavra, ela é muito real. O povo atrás na Bíblia, quando estava no deserto, né? Quando eles saíram lá da terra do Egito, eles estavam tão acostumados a serem escravos que mesmo quando eles foram libertos, eles reclamavam. Às vezes eles tinham saudade, porque a liberdade, ela tem um custo, né? Sim. A gente precisa lutar, a gente precisa pagar o preço para lá na frente ter, né, a terra prometida, vamos se dizer assim, né? O que é a nossa terra prometida, os nossos sonhos. E eles não estavam, às vezes, a nossa mente precisa estar ligada com o propósito, porque senão a gente se perde e acaba, às vezes, tendo saudade de uma coisa que a gente já se libertou. Então é muito bonito o que tu traz nas mentorias, e o que a Neiva também traz, sobre isso da gente se redescobrir. E entrando nisso, Neiva, eu gostaria de perguntar, de saber de ti, como que você começou com as joias, né? Ela está ali toda de joias, toda de Neiva, né? Toda de Neiva Vaz. Então, a minha formação é jurídica, mas o meu primeiro trabalho foi no Grupo Boticário, aqui em Passo Fundo. Eu, juntamente com o Cláudio Zanata, que hoje, né, já está junto de Deus, digamos assim, construímos todo o Boticário, né? Começamos a franquia, eu trabalhando com ele junto todo esse tempo. E aí, nesse período, primeiro entrei como ajudante de estoque, aí depois fui para as vendas. Com 17 anos eu já era gerente da loja. E me possibilitou fazer a faculdade de Direito, né? Aí me formei, não vou advogar, né? Então, abri escritório junto com 2 colegas e fui para a área jurídica. Eu sempre menciono que o direito fez com que eu conhecesse o meu esposo, que ele é comissário da Polícia Civil. E aí, um dia, num trabalho, né, a gente acabou se encontrando. Mas, trabalhando no escritório, me faltava exatamente isso, né? Estar com pessoas, porque eu trabalhava com liderança no Boticário, né? Estar com pessoas, desenvolver pessoas, né? Ajudar outras pessoas a realizar seus sonhos, que é como você mencionou. Quando uma pessoa realiza o sonho junto contigo, você realiza o teu em dobro, dá aquela sensação, né? E aí eu mandei currículo para todas as empresas que eram do ramo de cosméticos, né? Avon, Natura, propriamente Boticário, para ser advogada júnior. E a Natura me ligou na sequência, falando, advogada júnior não temos vagas, mas temos para gestora de negócio aí na região. E aí eu assumi, no início era promotora de vendas, depois era gerente, fiquei 12 anos na Natura também. A Natura foi uma empresa incrível, que me propiciou todo o meu desenvolvimento, porque a capacitação deles é muito intensa. É uma empresa que fala de relacionamento, mas não só fala, ele vivencia aquilo. É lindo trabalhar na Natura, é maravilhoso, um sonho. E ali fez com que eu gostasse mais dessa arte, né, de despertar o sonho das outras pessoas, de fazer vendas, de realizar sonhos, enfim. Saí da Natura, né, me aposentei. Meu marido também se aposentou, compramos um sítio lá na Roselândia, vamos descansar. Vou descansar agora. 3 meses, o meu marido dizia, não aguento mais te ver de pijama, porque era só, né, ficava em casa naquela vida. E aí eu disse, não, vou me despertar. Aí eu fui fazer uma formação na Dale Carnegie, aqui em Passo Fundo. Aí fiz as formações da Dale Carnegie, depois fiquei lá de assistente, ajudando, até para ter uma bagagem maior. Mas não era o suficiente. Mas com a Dale Carnegie eu consegui entrar na São João, né? Dar treinamento na São João, treinamento de vendas, né? Consultoria e tudo mais. E eu sempre ia de joias, né? Sempre de joias, porque a minha irmã mora em Tocantins, ela tem uma empresa há 15 anos, um atacado de semijoias. Então foi a minha maior inspiração, ela e o meu cunhado, Adriana e Sidney, que eu sou extremamente grata, né? E aí as pessoas diziam assim, eu quero comprar, onde que eu consigo? E aí veio a Veia, que sempre trabalhou com vendas, com pessoas, né? Com pessoas, né? E aí eu disse, mas quer saber de uma coisa? Eu vou abrir uma empresa, né? Porque ela lá longe atende Pará, Bahia, e enfim, lá pra cima. E aí eu, né, então abri a marca, pedi o auxílio deles, me deram todo o auxílio no início e tal. Teve essa referência, essa né? referência. Legal. E hoje vai fazer 5 anos, entrei brincando, continuava com os treinamentos na São João, em outras redes, né, e hoje já tô com 200 e poucas consultoras na empresa. Não se aposentou, né? Não me aposentei. E aí, pelo contrário, levei o marido junto. Aí ele diz hoje que ele trabalha mais hoje do que quando estava, né, propriamente na atividade de policial civil. Então é bacana. E é como eu menciono assim, ó, e mencionei aquele dia na palestra,
ver a realização dos sonhos, né? Porque hoje a minha empresa de semijoias é uma das que mais paga comissão. Eu pago 50% de comissão, né? Tá bem Porque boa essa comissão aí, mulherada que tá É. vendo o podcast aí, tá boa a comissão. Fala assim, ó, eu tenho isso na minha vida. Eu só vou prosperar quando eu fizer outras pessoas prosperarem. Então, assim, ó, construir junto. Eu fui muito auxiliada pelo Cláudio Zanata. Foi, assim, um pai para mim, sabe? De auxílio, de me motivar a fazer faculdade, de me motivar a fazer cursos. Então, eu tenho muito ele de líder, exemplo. Então, se hoje eu tô numa condição parecida com a dele, eu quero levar isso também para as pessoas, né? Fazer com que outras pessoas também se despertem, se desenvolvam, prosperem, né? Então é isso que me encanta e como eu digo, né, o que faz você acordar todo dia com ânimo, com vontade de vencer, é exatamente isso, né, é esse o propósito. E como você mencionou anteriormente, se a gente não tem propósito, a vida fica cinza, a gente diz assim, né, Dani? Fica apagado, fica sem graça. Vazia, então, né? quando a gente tem um propósito, tudo tem um sentido, né? Verdade. A gente sonha junto. Então, lá em casa eu tenho o João Guilherme, que hoje tem 17 anos, e meu marido, a gente trabalha junto. Hoje, saindo daqui, eu tenho live de lançamento Laços de Amor, da coleção de mães. Eles ficaram lá organizando tudo, porque aí eu saio daqui, já vou para outra atividade e continuo. Então, E gravando. E a gente sempre fala, né, essa parte de empreender, que não é só empreender, mas a gente tem que ter muito amor no que a gente faz, né? Aham. Porque para você se sentir motivado e motivar outras pessoas também, né? Então, não basta apenas empreender, não é sobre dinheiro, né? Nem sempre. É sobre você acordar todos os dias motivado, é você fazer com amor, né? E eu acrescentaria, meninas, porque eu falo assim, sim, o que faz a gente sair da cama, mas também é o que faz a gente não desistir. Também. Porque vai ter desafios, vai ter dias Com que dá certeza. vontade de jogar tudo pro alto e dizer assim, Deus, chega. Só que daí a gente precisa entender que a gente tem algo maior, que é Claro, aquilo que vai é um instigar. propósito. Então, ao mesmo tempo que faz levantar todos os dias da cama, é o não desistir, é o persistir Isso. e continuar. Porque quando a gente tem essa clareza, por mais desafiador que seja, fica leve. A gente tá ali persistindo, insistindo, até que acha uma forma de conseguir Uma aquilo que a gente solução, quer. né? Isso aí. A Dani também já falou, né, que foi uma transformação na tua vida, né? Sair de um lugar e ir para outro. Então, conta também para nós como que foi essa mudança bem radical na tua vida. Sim, eu tive alguns desafios aí na minha carreira profissional, porque eu sempre tive algo muito claro. Eu queria estar na liderança porque eu queria o contato com as pessoas e também porque é um desafio gostoso, né? Lidar com pessoas, com números, com resultado, fazer as pessoas entregar, não só por entregar, mas também por algo maior. Então, sempre eu me desafiei muito na minha carreira em relação a isso. E quando eu fui para empreender, eu tive que quebrar várias barreiras do CLT. Porque quando eu fiz o movimento, eu precisava acordar às 8 da manhã. Eu precisava encerrar às 18 horas. Eu tinha que ter a agenda lotada. E quando a gente vai fazer isso, não é assim que funciona. Eu que trabalho com serviço e entrego, tem dias que a agenda estava vazia. E aí, a insegurança, trabalhar muito a questão da insegurança. Eu me culpei muito no início de sair para fazer a unha no horário de trabalho. Não podia, eu me punia. E também a questão de sempre estar me medindo por resultado. E quando a gente faz o movimento do empreender, o resultado não aparece tão rápido. Ele leva um tempo para construir. E aí a gente, ao mesmo tempo, tendo que desconstruir o CLT e olhar para um empreender e o resultado não vindo, a gente tem que ter muito controle emocional e ter a certeza desse propósito, que a gente vai achar uma alternativa. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Então eu tive que trabalhar muito a minha mentalidade de olhar para buscar soluções mais do que eu tinha e quebrar essas barreiras que eu não sou mais uma CLT, eu sou uma empreendedora. E agora, o que eu faço? Porque sou eu e eu. Eu estou no comando. Né? Sou eu e eu. E eu ainda entrego o serviço, então, mais do que nunca. A responsabilidade com as pessoas também, né? Exatamente. Então, foram, assim, desafios gigantescos, mas eles estavam dentro da minha mente. Então, foi essa primeira barreira que eu precisei quebrar. E eu digo assim,
ainda vou precisar fazer muitas quebras para poder fazer essa entrega que eu preciso comigo, porque a cobrança é eu comigo mesma, É né? interna, né? É uma cobrança interna. E como isso é real, né? Porque eu lembro da tua fala, né, também na palestra que você citou a unha, e eu super me identifiquei, porque eu tinha muito isso. Porque eu até comentei, tanto na palestra quanto aqui no nosso primeiro episódio do podcast, que quando eu resolvi abrir a escola e empreender, eu descobri que eu estava grávida. Né? Então aí foi o meu maior desafio para começar. E eu lembro que eu tinha essa mentalidade, que eu não podia sair. Eu tinha a impressão que alguma coisa errada ia acontecer dentro da escola se eu não estivesse lá. Né? E então quem fez aquele acompanhamento dos primeiros meses do nenê, que tem que levar até 1 ano no pediatra, não fui eu. Né? E uma coisa que depois eu me culpei muito, né? Porque eu poderia sair. Eu posso sair para fazer minha unha, eu posso sair para resolver algo pessoal. Hoje eu tenho essa maturidade, né? E essa compreensão. Mas eu me culpava muito também. Não conseguia tirar o pé, tinha que fazer o meu horário ali, né? Não conseguia arredar o pé, tinha que fazer aquele horário ali, né? E é muito, muito desafiador, porque eu também tive fases da maternidade que eu perdi. E são coisas que não voltam. E aí, como que a gente faz? Então, é transformador e a gente, por isso que tem que trabalhar muito a mentalidade. Se a gente não trabalhar, nós mesmos vamos ser as nossas sabotadoras. E mulher, em particular, se cobra muito mais, né? Sim, do que o homem. E eu tinha a impressão de que os pais tinham que me ver na escola, né? Que não podia ser uma outra pessoa. Eu tinha a impressão que as professoras tinham que me ver ali de manhã, de tarde, que eu tinha que abrir e fechar a escola. Hoje, né? Eu consegui organizar de uma maneira, né? E é onde as coisas funcionam, mesmo eu não estando lá, né? É claro que é importante a gente estar presente todos os dias, né? Eu faço questão de estar em uma das escolas, mas não com essa cobrança, não com esse peso, né? Então, assim, o filho não tá legal, hoje eu vou ficar em casa. Tem uma coisa pessoal para resolver, né? Vou resolver e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E as coisas funcionam também quando a gente não está lá, né? Desde que a gente consiga se organizar. Exatamente. A questão ali do CLT é você se organizar para entender que você não é mais funcionário de ninguém. Exato. Quando você presta serviço para outras pessoas, né? Eu também trabalho com prestação de serviço. Então, é uma questão, assim, que você mudar a tua mentalidade para saber que você não é funcionário daquela pessoa. Você está prestando um serviço para ela. Porque, às vezes, se a gente não muda a nossa mentalidade, a gente começa a servir aquela pessoa como funcionário. E aquela pessoa acaba tendo a liberdade de te tratar como funcionário. Então, trocar nesse sentido, né? Eu tenho um desafio ali na agência porque eu vivi a vida inteira praticamente trabalhando como empreendedora. Em alguns momentos trabalhei CLT, para não dizer que nunca, né? Mas o meu marido e o Lucas, que são os que estão à frente ali me ajudando na agência, eles trabalharam a vida inteira como CLT. E quando eles vieram ali, eu tenho que bater muito na tecla deles quanto a isso. É uma conversa diária nossa, agir como empreendedor. Né? Mudar o posicionamento, a mentalidade, né? Saber que no início nós não vamos ter o retorno que a gente quer. Não vai ser um início assim, nossa, já temos muitos lucros, porque não é. A empresa, ela se paga no início, né? A gente tem muito investimento, a gente investe muito, então o dinheiro que entra, a gente paga ali o fornecedor para manter tal coisa, a gente paga, né? Cada um com o seu segmento vai pagando aquilo que precisa para manter, mas não é uma coisa que, nossa, estou aqui olhando o resultado, né? E nesse ponto, às vezes as pessoas que estão ao redor pensam, agora tá empreendendo, então... Sim. Tá rica. Tá rica. E às vezes as nossas batalhas só nós sabemos, né? Sim. Então tem mais isso, lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas. Esse é o desafio da humanidade, eu diria. Lidar com as pessoas. Eu diria assim que agora uma pergunta que ficou bem assim, o que vocês acham que as pessoas falaram? Isso nem tá no roteiro, mas eu acho que vem ao caso de falar. O que você pensou que as pessoas falaram de você, Neiva, quando você abriu mão de uma empresa sólida para se aposentar e logo após começou a empreender? O que assim você... Na verdade, ali na Natura nem foi tanto. Foi mais quando eu larguei o jurídico, né? Sim. Porque eu me formei com a primeira aluna da turma, sempre fui assim, né, muito dedicada, muito estudiosa. O meu sonho sempre foi ser juíza de direito.
E então eu fiz a minha faculdade toda pautada nisso, né? Meus estudos toda pautada nisso. Eu tinha na minha mentalidade, desde os 7 anos eu dizia que ia ser juiz, pro meu pai e tudo mais. E aí eu fiz a faculdade, que era o mais difícil, né? Fiz estágio com o Dr. Silvio Algarve na 4ª Vara Civil. Fui uma das primeiras estagiárias do Tribunal de Justiça, aqui de Passo Fundo. E aí, quando eu terminou o meu estágio, ele dizia assim, você já é uma juíza, só falta passar no concurso. Mas no período conciliado a isso, eu tinha um relacionamento, que ele também fazia faculdade de Direito e tal, e nós tínhamos sonhos compartilhados dentro do jurídico. E o nosso relacionamento acabou 6 meses antes de terminar a faculdade. E aí, junto, eu enterrei também esta parte, né? E eu não culpo ele. Na época, a gente sempre se faz de vítima, né? Mas hoje, com a maturidade... É verdade, né? O ser humano é assim, né? Hoje, com a minha maturidade... Eu que me deixei, né? Então, por uma dor, por um momento difícil, eu acabei, eu via o direito e vinculava o relacionamento, né? Te vinha lembrança, vinha né? lembrança. O que foi muito bacana, assim, na minha história foi que eu não queria nem fazer a formatura, de tão deprimida que fiquei, e eu não queria nem fazer OAB. Aí, formatura, minha professora Carmelinda Galietti, que era a minha coordenadora, disse, não, vai se formar, e toda a motivação fiz. Tirei 10 lá no trabalho de conclusão. Que bom que ela fez isso por ti. Na OAB, não vou fazer. Aí teve 2 colegas meus que me inscreveram na OAB, só diz, vai ser tal dia. E eu passei na primeira chamada, com a média 9,5, que eu era... Por mais amigos assim. E assim, o Paulo e a Eliandro, né, vocês vão ouvir o podcast e vamos dizer assim, que foram parceiros, né, na história, não desiste. E depois fui eu mesmo que desisti, né? Porque vi um outro sentido, assim. Aí, quando eu saí e fui pra Natura, né? Então, lá as pessoas ficavam, por que não, né? Por que não? Mas o relacionamento teve E aí, como você diz, a gente passa essas dores na vida, e por isso que nós somos as pessoas que nós somos hoje, na verdade, Sim. né? E aí, tirou o meu chão, né? Tirou o meu chão, porque a gente compartilhava livros, e aí, na separação, ele ficou com todos os livros, né? Então, coisas banais hoje, olhando, mas que acabou desestruturando tudo. Na época era importante, né? Né? E aí acabei largando todo o direito. Então lá as pessoas me ficavam nessa. Quando eu saí da Natura, na verdade, eu fui desligada da Natura depois de 12 anos, porque teve toda uma reestruturação na empresa, e algumas gerentes foram desligadas, e naquela época acharam por bem que eu não fazia mais parte do quadro de colaboradores. Mas eu já estava no período de me aposentar, então estava tudo certo, Sim. né? Tinha outros colegas que estavam iniciando, que fazia mais sentido eles ficarem do que eu logo me aposentar e de repente pedir para sair também. Então tinha um monte de requisitos aí. Então o que pegou mesmo foi lá, quando eu larguei do direito, porque foi, né, totalmente diferente. Mas eu sempre brinco, né? Eu sou advogada, eu tenho OAB, eu pago todo ano, né? Aquela coisa que ainda tá. E aí, quando eu saí da Natura, muitos colegas, inclusive o Paulo, novamente, o Cavalcante, que tem um escritório grande aqui criminalista, chamou, Neiva, volta, vem trabalhar aqui, eu tenho uma sala aqui pra você, volta, tirei umas fotos lá no escritório com ele, com o doutor Daniel Viniski, né, vamos lá, não sei o que, eu olhava para aquilo, não, eu quero trabalhar com pessoas. Não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa. Então, foi para outro ramo, né, e tô bem feliz, assim, com a minha escolha. Hoje já se ressignifiquei, né? Na época foi difícil, hoje já ressignifiquei. Mas, sabe, Neiva, que tem isso, né? Sair, né, ali da tua profissão, digamos, né? Legítima. E para algumas pessoas, de repente, baixou o nível, algo nesse sentido. Sabe que eu senti isso também, que eu falei que eu brinco que, às vezes, a gente tem que dar alguns passos para trás, para dar alguns depois para frente, né? Um para trás, para dois para frente. Porque eu pensava, quando eu tomei a decisão também de fechar uma das escolas, que eu tinha 4, eu também pensava nisso, sabe? E eu lembro que uma pessoa, assim, falou para mim, não é sobre os outros, é sobre você, né? Porque eu pensava, nossa, as pessoas vão ficar falando, fechou uma escola, por que fechou? Né? Tá com problema financeiro, o que tá acontecendo? Não tá dando conta? E é realmente, né? Às vezes a gente não pode se preocupar com o outro, né? Às vezes é sobre nós. E eu lembro que aquilo lá foi uma frase, como você falou antes do teu pai ali, né? São coisas tão pequenas, mas são lições, né? E eu lembro que eu ouvi isso e pra mim foi uma virada de chave, assim. Eu falei, é verdade. Tipo, não é sobre os outros. Eu não tô bem,
né? Pra mim, tava sobrecarregando, não tava mais feliz, não tava mais fazendo aquilo que eu amava dentro da escola, eu tava só apagando incêndio. Então, é sobre isso, né? É sobre a gente. E veio agora também, porque aí eu tava dando, na média, de 12 a 16 turmas de treinamento da São João e a minha empresa crescendo. Então, chegou um ponto que eu tava Exausta. esgotada, assim, muito, muito grande. E aí, com uma dor no coração, eu disse, não, eu vou ficar cuidando da minha empresa, né? Então, eu vou desenvolver o que eu faço lá, vou desenvolver o meu time. E aí, fui aos poucos, aí, né, acabei me desligando. Às vezes faz alguma coisa na São João, mas razoável, assim, perto do que era a constância, né? Sim. Já está com 200, né? Nossa, então, um grupo, né? Agora, uma coisa que... Um ponto que sempre vem, assim, para quem... A Natura também me ensinou que vendas é relacionamento, né? Então, você também mencionou lá da tua empresa. Eu, quando abri a minha empresa, muitas consultoras da Natura chamavam, como é que eu faço para vender a tua marca? Né? Então, assim, e eu quando entrei também na São João, foi por conta de uma pessoa, do Renato, que hoje é diretor da NES, que a NES é uma empresa de cabelo e tal, que é diretor da NES, que me conheceu no Boticário. E aí, a Neivinha, que ele me chamava de Neivinha, mas era muitos anos. Ele descobriu que eu estava fazendo treinamento, daí indicou para São João, e depois, quem te indicou foi o diretor da NES. E eu, oi, quem, né? Me conhecia de lá. Então, quando a gente faz os relacionamentos, a gente constrói uma carreira, e o meu pai sempre ensinou, trouxe isso para todos. Eu sou a 9ª filha de 12. Ele ensinou muito isso para nós, de trabalhar com amor, de vestir a camiseta, de fazer o seu melhor, mesmo quando ninguém estiver olhando, né? De sempre fazer o seu melhor. Tanto é que eu vejo pela minha trajetória, com 17 anos, eu era gerente do Boticário, né? Então, assim, porque eu sempre me doei, eu vesti a camiseta. O Boticário era meu, eu era a dona de fato e não do direito, né? Porque o jeito que eu vivenciava aquilo, eu fazia... blitz na rua, eu ia para restaurante de noite, divulgar uma empresa que não era minha. Na época que eu entrei na Natura, eu entrei com 300 consultoras, quando saí tinha quase 3.000 consultoras, que olha também fui cadastrando, né? Então, assim, por que não construir o meu negócio, né? Então, essas empresas, 2 grandes empresas, uma quase 15, a outra 12, né? Foram que me deram esse caminho, esse norte, essa estrada, né? Com certeza. Então, assim, largou o direito, e aí você falou, parece que deu um ponto para trás. Às vezes, as vendas, né, ser do comércio, porque eles dizem do comércio, né, vendas não é vista com bons olhos por muitos, né? É isso. Porque as pessoas ainda têm o status, né, a questão do status. Mas eu sempre falo, é o bem viver, é transformar vidas. Exatamente. Né? E você estar feliz, né? Ter sentido no que você está fazendo é imensamente maior do que qualquer outra coisa. Com certeza. E eu te digo hoje, certamente, se for fazer, talvez e não querer me gabar de forma alguma, mas provavelmente muitos advogados hoje não têm, né, um crescimento da forma que eu tenho. Então, assim, mas eu preciso... essa liberdade, né, que você e nem tem, a liberdade de liberdade. construir. Mas, assim, é trabalhoso. Tem dias que tu não tem quase agenda, tem dias que tu trabalha 18 horas, né? Então, a vida do empreendedor, né? É a vida. E aí, então, mas é apaixonante, justamente porque a gente trabalha com pessoas, né? É eu isso. acredito que é isso aí. E é o sustentar, né? É sustentar a tomada de decisão. Eu trago muito isso. Principalmente quando eu estou com os meus mentorados, que hoje eu consegui fazer esse nichamento só para a liderança e não trabalhar com transição de carreira, que nem eu que venho da área de recursos humanos com profissionais da área de recursos humanos, eu sempre falo sobre a questão de você sustentar. No momento em que você tomou uma decisão, sustenta ela. Porque isso vai te trazendo a tua bagagem enquanto profissional. E isso é teu, né? Você enquanto pessoa. E a gente sustentar uma tomada de decisão é desafiador. Com certeza. Por que eu vou fechar uma empresa? Porque hoje não está viável para mim. Por qual razão? Pode ser o financeiro, mas pode ser uma questão de equilíbrio. Então, a gente precisa sustentar. Sim. E aí, quando a gente sustenta... Posicionamento, né? Exatamente. Quando a gente sustenta, o que acontece? A opinião do outro não faz diferença. Porque você tá tranquila, você tá em paz com aquilo, e aí tudo fica mais leve. Dói? Talvez doeu. Você levou tempo. Muitas, e lá foi, na verdade, eu sempre dizia que a escola que eu resolvi fechar foi onde eu comecei.
E ela era minha matriz. E eu tomei essa decisão porque era uma casa mais antiga, porque, né, enfim, foram vários pontos. Mas eu lembro que eu dizia que era a menina dos meus olhos. Ela sabe que foi onde, né, onde tudo começou. E eu ainda passo lá na frente, ainda tenho o nome lá, né. E eu lembro que eu tive que me posicionar, né, com os pais, com as meninas, porque eu tinha pessoas que trabalhavam há anos lá. Então, né, claro, não, todo mundo foi transferido para as outras unidades, mas sentiram, porque lá era o lar também delas, uma extensão do lar, né. E eu lembro que é isso que você falou, você se posicionar e arcar ali com a tua decisão, né. Então, eu demorei, né, foi um meio ano, mais ou menos, mas quando eu decidi também, foi algo que eu tive que enfrentar com posicionamento, né. Exatamente. É isso aí. Tu, Dani, teve algum momento que tu se preocupou, assim, com a opinião dos outros nessa tua trajetória? No início da minha carreira, sim. Muito assim. Por quê? Porque eu queria contato com as pessoas. E aí, até pela questão do perfil comportamental, de não desagradar, de não desapontar, e buscar prezar pelos relacionamentos, eu não sustentava. Até que eu tive um gestor, que eu digo assim, ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele me ensinou a enxergar pessoas pelos números, os números pelas pessoas, de se antecipar, de não ser reativo, ser proativo. E aí, ele começou a trazer, olha... Eu trabalhava com 30 engenheiros, um ambiente extremamente masculino. Se eu não me posicionasse, eu não ia ter voz, porque era a menina do RH. E quando ele me falou isso, a menina do RH doeu do fundo do coração, porque eu sabia que eu poderia entregar muito mais do que a menina do RH. Então, fazer esse movimento ali de sustentar uma postura, um posicionamento, uma fala, eu construí junto com ele. E depois que eu entendi que isso, de fato, me trazia benefícios e resultado, hoje eu não me preocupo em desagradar. Porque quando a gente está no mundo corporativo, quando a gente está numa posição de liderança, a gente tem que aprender a desagradar. Isso. E se sentir bem com aquilo. Sempre de forma respeitosa. Sentir bem com aquilo foi engraçado. Não se sentir mal. Assim, no sentido que a gente precisa tomar algumas decisões difíceis. Tem que ser confortável para nós, porque a gente precisa falar, né? Porque... vai acontecer. A gente desagrada a todo momento. E às vezes pela mesma postura que a gente agradou alguém. Se a gente for ficar o tempo todo pensando no outro, a gente vai se anulando. Isso. Enquanto pessoa. E aí, profissional também, porque acaba mexendo, né? Eu lembro que eu trabalhei 12 anos como cabeleireira. E trocar, né, de profissão. Só que eu sempre fui muito tagarela. Eu disse assim, eu nasci pra falar. Na verdade, eu já nasci tagarela. A gente nem percebe isso. Eu nasci tagarela, sempre sem vergonha de nada, sempre falando. Eu era a menina que falava, eu sou filha de músico, então eu canto desde pequenininha. Sempre falava, pegava no microfone, pedia pra cantar. E fiz até um jornalzinho. Na minha época de criança, aqui em Passo Fundo, minha avó ainda tem guardado o jornalzinho. Fiz um jornalzinho com a minha amiga e saí vendendo o jornalzinho e fiz matéria, que nem repórter, sabe? Então, eu sempre fui muito tagarela. Apesar disso, eu me anulei ao longo dos anos, né? Eu até trabalhei algum tempo cantando, cantava em alguns barzinhos e tal. Mas eu me anulei no sentido da minha fala. Esse potencial que eu tinha de fala, eu usava ele ali com as minhas clientes no salão, fazendo o cabelo delas. E quando eu comecei a fazer o curso de terapia, né, que eu sou formada em terapeuta, eu disse assim, eu sou boa nisso, né? Por que eu não vou ajudar as pessoas ou falar? Aí, quando foi a virada de chave na minha vida, foi um dia que eu fui numa palestra, que era uma palestra que uma cliente minha, ela é palestrante, né, até hoje. E aí, eu fui lá e eu fui um pouco antes, ela me deu entrada pra mim ir participar, porque ela gostava muito de mim, do meu atendimento e tal, e eu fui mais cedo. Eu sou especializada em mega hair, então na época ela usava os cabelos que eu colocava. E eu fui um pouquinho antes, ela pediu pra mim fazer uns cachos no cabelo dela. Aí tá, eu fiz os cachos lá, daí o pessoal chamou ela pra entrevistar, depois ela falou pra ela... E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Não me senti inferior. Não é isso, não é que cabeleireira seja inferior. Mas eu tinha potencial pra estar lá falando. Sabe quando você olha pra dentro de si e você pensa... Eu poderia ser a palestrante, não tirando o lugar dela, mas eu poderia ser outra palestrante. Porque potencial pra isso eu tinha. Nunca tive vergonha de falar, sempre fui posicionada, sempre fui aquela pessoa que os outros chamavam pra falar ou pra pedir algum conselho. Por que não, né? Aí começamos a estudar marketing, começamos a estudar. E hoje eu vejo que eu estou onde eu sempre deveria estar.
sabe? Isso é libertador, né? Isso é libertador. Eu olho pra mim hoje, agora, quando eu vou na rua, quando eu faço os vídeos pros meus clientes, que eu não tenho vergonha de nada, que eu sou bem autêntica, assim, falo o que eu penso na hora. E eu tô usando o dom realmente que nasceu em mim. A minha essência tá sendo usada agora num todo, né? Antes ela era usada ali atrás, muitas vezes atrás de um secador, atrás de uma hidratação. Eu fazia ali a minha mentoria, muitas vezes, né? Até de graça, né? Só fazendo o cabelo ali. E agora eu tô usando tudo isso que eu tenho em mim, que sempre esteve em mim e fui estudando, aprimorando de verdade. Eu sinto que agora essa é a minha verdade. Não que o que eu fiz não faz parte da Gabriela do passado, da Gabriela que me trouxe até aqui, da Gabriela humana, que entende o sentimento das outras mulheres, porque eu trabalhei sempre com autoestima, então eu entendo o olhar da mulher, a tristeza, às vezes elas me contavam de relacionamento, mas agora eu entendo que eu fui chamada para isso. É o teu chamado. Né? Esse é o meu chamado. É falar, é estar ali, é estar me posicionando. E eu gostaria de saber de vocês, primeiro da Neiva ali, quando foi a tua virada de chave? Quando tu deu um estralo, assim, que tu disse assim, isso é pra mim. Você sabe que eu amo a minha atividade de vendas, de relacionamento. Mas aonde eu me realizo, que hoje eu não estou fazendo, é dando treinamento. E eu tenho um projeto que eu trabalhei uma época mais fortemente com a prefeitura, junto com a Secretaria de Educação, que é Cuidando de Quem Cuida. Era um projeto que eu desenvolvi um treinamento de autoconfiança, de motivação para os professores de rede pública. E aí eu fui em várias escolas, né, ministrar esse treinamento. Eu saía de lá, era pró bono da minha empresa, né, então não tinha valor monetário. Mas eu tinha o meu pagamento moral, sabe? Claro. E aquilo, e toda vez que eu faço esse tipo, por exemplo, às vezes já fiz tanto aqui, aquele dia que a gente fez, claro que num grupo, mas aí tipo sem receber a palestra, como eu fiz em comunidades lá em Sertão, onde, né, que eu sou natural de Sertão, e aí vem aquelas pessoas que vêm e te abraçam e dizem, essa palavra fez sentido, isso transformou minha vida, você abriu o meu olhar para esse lado. Isso é lindo. É isso que me motiva, né, que me leva, assim. Então, com venda, sim, né, também. Mas aonde eu me sinto em casa, me sinto assim. E aí eu disse assim, até um dia eu mencionei pro meu esposo, não tem ninguém que quer me contratar para mim fazer isso de graça, tipo assim, sabe? Aonde eu sou feliz. Aonde eu sou feliz. Então, assim, para fazer exatamente. E é o meu propósito de futuro, assim. Tão logo eu encerrar a minha atividade, porque assim, ó, a Neiva Weiss tem 5 anos, mas é uma empresa que eu quero passar adiante para uma outra pessoa que tenha a mesma visão minha, que queira crescer, que queira isso. Eu quero buscar essa essência dentro de mim, de transformar pessoas, ajudar pessoas, transformar vidas, mas de forma gratuita, tá? Então, tipo, de projetos sociais, de ir para bairro, porque a gente tem, você que trabalhou, como você falou, como tem pessoas que precisam dessa palavra que você falou lá no início, né? Uma palavra, um sorriso, né? Um abraço, Todos, eu um acho, todos acolhimento, precisam, né? E aí tem pessoas que sim, que conseguem ter acesso com isso com mais facilidade, porque conseguem uma mentoria com vocês, conseguem mentoria com tantos outros profissionais na cidade, mas tem pessoas que não têm acesso a isso. Não tem acesso ao psicólogo, não né, tem também. acesso a R$30 para ir numa palestra do Mais Mulher, né? É isso. Não tem. Então, eu penso que eu vou fazer a diferença trabalhando com esse público, assim, sabe? De dar um up. E olha só, o ano passado eu implantei um projeto e não dei assim continuidade. E o nome desse projeto era para as minhas professoras e era Cuidar de Quem Cuida. Olha só. E aí eu tinha em mente assim que eu precisava cuidar delas também, sabe? Do psicológico, cuidar, né? E uma das coisas também que eu coloquei em mente que eu tinha que diminuir meu ritmo era para dar atenção. Meninas, às vezes acontecia que tinha alguém trabalhando em uma das escolas, já fazia uma semana e eu não conhecia ainda, né? Então, daí eu peguei também um psicólogo que foi lá, falou com as meninas, se disponibilizou, né? Então, já que tu gosta tanto, você tá convidadíssima pra ir lá Será um prazer. falar com as minhas meninas Será um lá. prazer. Será um prazer. Até eu mencionei, eu fiz uma vez, tinha um projeto da prefeitura junto com o Ministério Público. Aí eu me inscrevi
E daí foi o período que eu fui em mais colégios, tanto para professores, inclusive com alunos, né, de ensino médio, né, e de ensino fundamental também, mas a sexta, sétimo, mais os maiorzinhos, não os pequenininhos, né. E era... Eu tenho a frase que eu digo, nada muda se você não mudar, né, que a mudança tem que vir de dentro. E aí, várias vezes na sequência, tipo, eu tava no shopping e aí passava um grupo de crianças. Nada muda se eu não mudar, né? Então, eles gravavam. É muito legal. Então, e era um projeto gratuito. Fazia numa escola aqui, a outra lá e tal. E depois eu não sei se a prefeitura continuou, não continuou, enfim, meio que... É vários convites que tu vai receber hoje. Já vou te convidar pro da minha parte meio que se perdeu, assim, sabe? E aí eu disse assim, ó, e eu não sou, hoje eu sou kardecista, né, espírita de Allan Kardec, mas Deus é um só, né, tem toda... Então, assim, ó, eu já trabalhei com grupos religiosos de evangélicas também, ela faz uns chás maravilhosos, né, e aí tu ir lá levar exatamente isso, a autoestima, o cuidado, né, Sim. O se ouvir, né, o poder do pensamento que nós tratamos se entender, né, olhar para dentro, né, porque a gente acaba atraindo tudo que a gente pensa. Então, ao dia que a pessoa, o ser humano tiver essa consciência que tudo que você pensa vira sentimento e que esse sentimento gera uma reação ou uma ação em você, você transforma a tua vida, né? Como eu mencionei, eu sou a 9ª filha de 12, né? E meu pai me deu uns ensinamentos belíssimos, assim, que a gente estava conversando no início, que com 7 anos ele estava plantando milho com aquelas maquininhas e eu colocando ureia. Né? E eu não gostava de fazer aquele trabalho. E aí eu parei, sentei e disse que eu não queria mais fazer aquilo. E aí ele veio com os passos largos, ele era bem rígido, imagina tantos filhos, né? E aí ele pegou e disse assim, isso aqui é o ofício que o pai ensinou para os teus irmãos e está ensinando para você. Daqui a gente tira o nosso alimento e tudo mais. Se você não quer ter essa vida, estude. Então, eu tinha 7 anos, eu sabia que se eu tenho que mudar de vida, eu tenho que estudar, né? Eu preciso fazer isso. Aí passa um tempo, né? As lições que a gente vai... E depois a gente vai amadurecendo isso, né? Passa um tempo, eu faço a redação dizendo que eu queria ser juíza. E aí a professora, no dia que corrigiu, disse assim, escolhe outra profissão. Juíza custa muito caro e você vai ter que estudar muito. E aí eu levei pro meu pai e ele disse assim, se você quer, você pode e você vai conseguir. Verdade, você vai ter que começar a trabalhar muito cedo, você vai ter que estudar muito, você vai ter que guardar dinheiro. Então ele sempre mostrava que a gente era invencível e que o poder estava em nós. E que é isso que muitas pessoas não conseguiram descobrir isso. E aí, certa vez, eu não era escolhida para jogar vôlei, handebol na escola também. E eu chego em casa chorando, dizendo, eu não quero mais estudar nessa escola grande, eu quero voltar a estudar na escola pequena, que era no interior. E aí eu trago a referência para hoje. Quantas vezes tu dá um passo para frente, encontra um obstáculo e você volta. Porque o novo, você vai encontrar barreiras, você pode vir a encontrar, de repente, nenhum acolhimento, ninguém te acolhe no novo, e você precisa ser, como você validar a tua decisão, ser firme naquilo e seguir. E aí, então, ninguém me escolhia para jogar vôlei, e eu cheguei em casa de novo chorando, né, isso tinha 12 anos, e o meu pai fez uma pergunta para mim, tu é boa em jogar vôlei? Mais ou menos. Sinto muito, você nunca vai ser escolhida quando você vai ser mais ou menos. Então, no final de semana, o pai vai colocar uma soga ali e você vai treinar com o teu irmão com a bola de futebol. Então, o que eu aprendi? Que a gente não vai, eu levo em vendas, levo na vida. Quando nós formos mais ou menos, a gente não vai ser escolhida como profissional, a gente não vai subir de cargo dentro da empresa, se for CLT, como eu trabalhei, né? Mas não tem problema se você não sabe. É só treinar. Né? Então hoje às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei fazer aquilo, eu queria tanta atividade, né, da colega, eu queria tanta atividade, eu também queria dar palestra, mas eu não sei. Estuda, né? Estuda, se prepara, atrás, né? Porque as nossas habilidades são desenvolvidas. Agora, vem a pergunta, você está disposta a pagar o preço? Porque as pessoas também, elas muitas vezes querem, mas aí é propósito mesmo, que daí por que tu acorda, realmente faz sentido para ti? Porque se fizer sentido, você desbrava tudo,
faz tudo que tiver que fazer para realizar. E a né? caminhada até chegar onde a gente realmente quer, né? Às vezes as pessoas não sabem do que a gente passou, da nossa caminhada. Agora você falando sobre ser bom ou não, eu lembro que eu estava precisando de emprego bem novinha, fazendo faculdade, e me chamaram na Colombo. E era para vender Shinerai, as motos Shinerai. Uma marca nova, e eu não sabia nem se moto tinha ré, né, ou não. E daí eu lembro que a pessoa que fez a entrevista disse assim, eu não quero uma mecânica, eu quero uma vendedora. E eu me criei, né, também no comércio, meus pais são comerciantes, né, e aí eu fui em Lagoa Vermelha, né, cidade imagina, pequena, né, e eu fui a melhor vendedora da região, vendendo Shinerai. Que não sabia nem, mas sabia falar e sabia me comunicar. E queria aquilo, né? E eu lembro que o neto do Colombo lá, que fazia os treinamentos, ele me chamou, imagina, me chamou para mim fazer uma fala, enfim, de incentivo para os outros vendedores. Então, isso de você ir atrás, né? A Dani também falou sobre isso no dia da palestra, que às vezes... os homens têm mais isso de dar esse passo, né? E eu também achei muito importante, né, essa tua fala, porque realmente muitas mulheres têm o potencial, esse que a Gabi estava falando, né? Que tá ali dentro, mas não tem a ousadia, não querem se arriscar, né? E esse passo é muito importante, né? Não que seja fácil, mas ele é muito importante, que é essa virada, né? Essa virada. E como é que tu faz na mentoria para que a pessoa tenha essa visão, Dani? Olha, eu digo que as minhas mentorias é um choque de realidade, porque eu trago a pessoa assim, não tem desculpa. É um dos pontos, assim, que quando eu tô fazendo o briefing, sem ter assinado o contrato, eu já falo, eu vou te desconfortar. Você tá ciente que você tá me pagando pra isso? E a pessoa diz que sim. Por quê? Porque a gente tem que fazer os combinados. Eu sempre falo assim, o combinado não sai caro. E o meu processo... e o processo de mentoria, se a gente não deixar combinado, não vai ter a saída do ponto A para chegar no ponto B. E o meu compromisso é esse, porque daí o objetivo da pessoa vira o meu. E eu sempre falo, você paga para me desconfortar, eu vou te tirar da zona de conforto, porque aonde você está, você não está satisfeito. É uma insatisfação sua. E eu sempre trago reflexões, e às vezes muito duras. Então, eu sempre falo, a gente tem ali as sessões, duração de até 1 hora, mas eles me acionam fora desses horários também, porque é uma troca. E eles vêm com problemas assim, eu digo assim, pessoal, é agir na intencionalidade. Lembra aonde você quer chegar? Essa atitude, essa ação que você está fazendo hoje, vai somar para o teu objetivo? Sim, e eu respeito a lei do silêncio. Que para quem gosta de conversar, respeitar a lei do silêncio é desafiador. E aí a gente deixa a pessoa refletindo, pensando. Claro, o meu papel é estar conduzindo ele, porque a decisão tem que vir da pessoa. Sim. Então, é dizer assim, está somando ou não está somando? Se está, vamos lá, ajudo numa condução de uma fala, de uma orientação, de uma busca de ajuda, mas ele precisa sair da inércia, é o que eu falo. Porque senão ele não vai conseguir atingir. E eu não vou estar atingindo também. Eu tive até uma situação hoje, que uma mentorada, que de mulheres eu tenho só 2 agora. O resto são todos homens, né? Porque eles querem crescimento a todo custo, e a mulher, ela vai muito tímida ainda. Que legal, tudo disso. E aí, uma das meninas, nós tomamos uma decisão, tem 10 dias, que ela não iria se candidatar para uma vaga interna dentro da empresa que ela trabalhava. Por N razões. Porque ela era pessoa qualificada, ela estava entregando resultado, só que a empresa optou por abrir recrutamento interno e externo. E aí eu falei da questão de você sustentar. Porque ela falou assim, eu não acredito que é justo, eu não estou achando que é válido esse processo, porque eu sou a pessoa qualificada, e ela tinha números mesmos entregue, gestão da equipe, ela estava pronta para assumir essa agência maior. E aí eu falei assim, não, você não vai. Imagina eu como mentora dizer isso pra ela. Você não vai sabendo que era um lugar que ela queria estar. E aí eu falei assim, você sustenta a tua postura, a tua posição, a tua decisão, e vamos ver como que a empresa enxerga isso. Hoje, no finalzinho do dia, um pouquinho antes da Gabi mandar mensagem, ela me mandou um áudio. Estou sendo transferida. Olha só. O que a empresa fez? Abriu o processo seletivo, não achou os candidatos adequados, porque estavam fazendo comparação com quem? Com ela.
E por que não deu a oportunidade para ela? E aí, entenderam que não ia fazer sentido, veio o convite para ela assumir, então, essa posição nesse lugar que ela quer. E ela estava muito feliz. E aí eu trouxe para ela, você viu a importância de a gente agir na intencionalidade, de sustentar e principalmente a gente tem que começar a se valorizar, porque a mulher tem muito disso. Por isso que ela arrisca menos, né? Ela vai fazer, sim, mas ela não vai querer dar um passo, porque ela sempre vai querer estar 100% preparada. E não existe o 100%, a gente vai se preparando ao longo do processo. E a gente é assim, né? Exato. E foi isso. Hoje eu encerrei, então, a sexta-feira com chave de ouro, eu digo, porque ela conseguiu o que queria, eu fiquei muito feliz. E eu falei, agora o desafio é maior, porque a gente tem que sustentar o resultado que você fazia na posição anterior, nessa nova, que o desafio é muito mais complexo. Então, tem muito disso. Muito legal tudo isso que tu falou, porque a gente fica imaginando que às vezes é só com a gente, né? Será que é só eu que tenho medo de me posicionar, de fazer as coisas? Esses dias eu tava gravando uma trend, vocês sabem que eu faço bastante videozinho de trend, né, no meu Instagram. E aí eu tava gravando uma trend, só que essa era pra agência. E aí eu tava no centro ali, e daí eu tinha que ficar andando, e eu comecei a rir de mim mesma, tava muito engraçado, porque eu fazia, e era engraçado o que eu tinha que fazer. E eu rindo assim, as pessoas passaram e começaram a rir, achando engraçado, só que assim... Antigamente, a Gabriela antiga, ela ia achar que as pessoas estavam rindo dela, já ia se ofender com as pessoas que estavam rindo. Só que agora, a Gabriela de agora vê que esse daí vai ser o telespectador que vai olhar no meu Instagram e vai rir também. E é essa reação que eu quero causar, né? Quando você faz uma trend engraçada, você quer causar a reação do riso, né? Então elas riram e elas falam, muito bom, tá muito bom. Eu devia ter filmado elas falando, elas diziam assim pra mim, tá muito bom, tá legal. E eu disse assim, viu? Se a gente, tudo é ponto de vista, né? Tudo é a forma como você olha, o ponto de vista que você olha pra tal situação, como você se enxerga naquele momento. Talvez se a tua mentorada tivesse pensado assim, não, vou me candidatar, eles iam olhar pra ela de um outro modo. Ela também ia se olhar de outro modo, né? Então, ela manteve a posição dela. Posicionamento. E é desafiador. Eu vejo assim, ó, que eu, tanto quanto fazendo as mentorias, que agora foi uma coisa que também foi novo pra mim. As pessoas começaram a me procurar, tu tem facilidade em falar, como que você faz isso? Como eu já tinha essa formação de terapeuta, eu disse, eu vou usar a terapia para mentorar. Então, eu faço uma terapia de travas emocionais, onde que a pessoa que tem muitas travas emocionais para falar em público, a gente libera essas travas emocionais e a pessoa começa a falar em público. Então, eu usei a minha terapia com a parte da minha fala e estou mentorando. Estou com 2 mentoradas atualmente. Ai, muito bom. Né? Mas, assim, espero que muito mais, né? Quero muito que elas evoluam, que elas cresçam durante esse tempo de mentoria. E feliz em estar com 2 pessoas que mentoram outras pessoas, porque isso gera também para nós. A Andréia, que vive ali mentorando, porque ela tem uma equipe, né, de mulheres ali que é uma mentoria. E sabe que com equipe, essa questão, eu acho que eu vou fazer umas mentorias com vocês. Essa é muito difícil, porque eu falo para as meninas que são da coordenação, a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto. Sim. Então, às vezes, a pessoa tá... vamos colocar aí uma coisa que é bem comum, tá no celular, né? E ali as crianças estão, e daí você passa, tu pensa, deixa, né? Tipo, não vou me indispor. E eu tô batendo muito isso com as meninas, que a gente tem que se posicionar. Né? Porque pra gente ter esse resultado, né? Essa mudança que a gente busca dentro, porque daí a gente fala assim, a gente sempre tá falando, a gente tá sempre falando. Mas sempre falando em uma reunião, no dia a dia, né? Essa coisa de você insistir, isso, no ato, para que haja... Para que tenha mudança. E eu sempre falo, né? Para todos os líderes que eu atendi e os que eu atendo agora, uma conversa difícil ou adiada é um problema que você tem que resolver. O que você escolhe? É isso. Tratar agora, enquanto é uma conversa, ou quando já virou um problema? Então, por que deixar? E a gente, enquanto ser humano, a gente vai postergando. Então, a gente não pode fugir das conversas difíceis. Tudo é um relacionamento. A gente é casada, a gente tem que ter conversas difíceis, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto irmã. Por que dentro do corporativo a gente fica postergando? Então, não dá. Então, a gente precisa fazer a conversa difícil para não... Exato. Para daí não ter um problema para administrar logo ali. Porque, às vezes, não vai ser muito tempo depois. Vai ser na próxima semana. Vai ser no dia seguinte. Então, não dá para fugir de conversas difíceis. Quando eu comecei, assim, com a minha primeira equipe lá no início, mais de 10 anos atrás, eu tinha muito essa dificuldade de entender que eu não ia ser amada por todos.
né, que falavam mal do chefe pelas costas. Eu tinha muito isso, né? Eu queria que todo mundo gostasse de mim. Eu queria ser amiga de todo mundo, né? Então eu também demorei para sair desse lugar, né? De me posicionar e entender que tem gente que não vai gostar de mim ali dentro, né? Mas o importante é se respeitar. E fazer os combinados, né? Eu acho que fazer os combinados e checar diariamente é o que dá certo. É isso. Pelo menos enquanto líder, né? As reuniões de alinhamento. Claro. Todos os combinados. E aí não era só eu que falava, depois o que você entendeu do nosso combinado, fazia a pessoa... Porque aí ela... Passo que ela entendeu, né? Porque aí você... Até porque a tua comunicação ser mais assertiva, mas eu entendi outra coisa, né? E aí você combina, então tá combinado assim, posso contar contigo, fazer a pessoa se comprometer. E aí depois é o combinado. Ao invés tu passa na sala e vê ela no telefone, tu só faz assim, um sinal, tipo, tá combinado. Não tem melindre, né? Agora, se só você fala, não pode usar, um exemplo, né? Pegar o teu caso. Não pode usar o celular na sala de aula. Aí você mencionou, todo mundo ouviu. Tá. Mas é que a coleguinha usa, eu também mas vou aí usar, quando não você faz faz nada, um alinhamento e faz um combinado, onde ninguém vai usar, né? E que esse combinado, vocês entenderam como é que é isso pra vocês, né? Então, o que ficou combinado na nossa reunião? Eu lembro que nas reuniões que eu fazia de alinhamento com o time, quando eu tinha 3.000 da Natura colaboradora, eu tinha 17 líderes que me ajudavam, né? Então, reunião de alinhamento e de sustentação, de alinhamento a cada 21 dias e de sustentação toda semana, né? Para checar os entendimentos, era direto. Então, na Natura, eu fiquei aos 12 anos, eu ganhei 10 viagens, 5 internacionais, 2 carros, tudo que era prêmio. Eu só dizia assim, tem uma viagem para Grécia, eu vou. Tem uma viagem para Cancún, eu vou. Tem uma viagem para o Chile, eu vou. Porque eu sabia que o meu time ia sonhar comigo e ia entregar. Mas era tudo com combinado. E aí não tinha essa história, tipo, não sei, não vou fazer. Eu sinto o desafio ali, quando a gente faz as reuniões ali, de alinhar, até ok. Eu sinto o desafio no dia a dia mesmo. No dia a dia, na prática, tá todo dia repetindo, ter que falar... Porque assim, às vezes a equipe fala 10 vezes a mesma coisa. É igual educar um filho. Mas a educação de adulto é mais... É, isso aí, já vem robotizados, né? Gurias, o papo tá maravilhoso, mas a gente tá finalizando o nosso podcast. Não queremos, né? Tá muito bom aqui, dá vontade de pegar um chimarrão e seguir falando, né? Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Eu gostaria de argumentar no final, né? Falar sobre... A Neiva falou algo muito importante ali na fala dela antes, né? E eu quis voltar nessa fala. É uma mania minha, gente. Eu fico mentalizando o que a pessoa falou pra ganhar um gancho pra poder falar de novo, pra não ficar perdido. E eu gosto muito dessa parte social. Eu acho que é muito importante quando mulheres que têm esse entendimento querem passar isso pra pessoas que não têm essa condição. Então, dentro disso, mais pra frente, vamos pensar em algo que a gente possa alinhar para que eu faça atendimento na penitenciária feminina aqui de Passo Fundo, na área feminina na penitenciária. Levei os livros ali para as meninas da penitenciária, que eu sou escritora. E no Dia da Mulher, a gente fez isso com algumas outras mulheres ali. Não foi nada... projeto nem nada, foi mulheres que se uniram para fazer uma ação social com as meninas na penitenciária. E seria muito interessante que a gente levasse para as pessoas que precisam de um recomeço, né? Uma palavra, assim, focada, né? Para quem precisa de um recomeço, porque eu acredito muito que o ser humano tem o direito de recomeçar. De ter um recomeço. Então, não só para essas pessoas que estão nos assistindo, mas eu gostaria que cada uma de vocês deixassem, né, uma frase. Qual é o recomeço? Uma frase de recomeço. Para nós finalizar esse podcast, né? Cada uma de vocês diga essa frase de recomeço. E aí depois eu vou passar a bola para Andréia. Desafiador uma frase de recomeço, mas eu diria que não importa as formas e quantas vezes você vai precisar recomeçar para se reinventar. Mas se você tiver a ousadia, o compromisso com você, você vai recomeçar inúmeras vezes. Porque os seus sonhos vão mudar, os teus objetivos vão mudar, o teu momento de vida vai mudar, porque a gente vive estações na nossa vida. Então, é acreditar que é possível e tá tudo bem recomeçar. Se é para aquilo que vai nos fazer feliz, vai nos trazer leveza, por que não recomeçar? Que lindo. Eu quero a mentoria. Já gostamos. Vamos conversar. Eu gosto muito da frase do Nietzsche, né? Quem tu és? Eu acredito fortemente, para quem está nos assistindo, é ir buscar, né? Lá dentro, se ouvir,
né? Tem uma frase que também é assim, ó, a gente faz a nossa higiene, mas a gente esquece de fazer nossa higiene mental. Então eu convido a todas para fazer essa higiene, buscar a sua essência e ficar um pouco consigo mesmo, né? Mentalizando quem eu sou, né? O que realmente eu amo, que me desperta, o que me dá prazer de viver, né? O que eu amo realmente. E depois, quando você tiver clareza disso, é efetivamente, né, pensar. Quando você decide vencer, você se torna imparável. Né? Então, aí é aquilo. Mas você tem que vir, tem que conhecer, tem que buscar dentro de você. Que aí ninguém te segura mais, né? Ninguém te segura. É isso. Ninguém segura uma pessoa determinada, né? É verdade. Ela vai dar um jeito. Que papo bom, né? Falta 2 minutinhos para terminar, mas eu acho que a gente ficaria tranquilamente mais uma hora aqui, né? Mas quando eu pensei para nós finalizar, eu também pensei, rapidinho o tempo, mas eu pensei também hoje, o que a Neiva, o que a Dani falariam lá para Dani, lá do comecinho. Hoje, se tu pudesse estar frente a frente, né? Vocês pudessem estar frente a frente com a Neiva e com a Dani lá do começo da trajetória de vocês, o que vocês diriam? Eu me trouxe essa reflexão essa semana. Não tenha medo de dar esse passo. Porque o máximo que vai acontecer é você trazer um aprendizado. Ou você conquistar o mundo. Então, se te jogarem de um penhasco, você pode descobrir que tem asas e voar. Então, que lindo. É isso. Ai, me arrepiei. Eu fico muito na fala, que é um aprendizado do meu pai, né? Se você não tem competências, se você acha que você não é boa o suficiente, treine. Treine, porque você vai ser uma pessoa que, como eu mencionei anteriormente, vai ser uma pessoa que certamente vai vencer, vai ser uma pessoa que vai se tornar uma pessoa invencível, imparável e todos os in que você imaginar, né? E está aqui, né, Neiva? E olhando assim, eu olharia pra Neiva e dizer assim, ó, tenho orgulho de você. Muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Que lindo. Que lindo mesmo. Eu gostaria de agradecer vocês, né, por estarem aqui, por estarem conosco aqui nesse tempo, por disponibilizarem, né, do dia de vocês para estarem aqui com a gente, se prepararem. É um prazer ter vocês duas aqui, um orgulho também para nós poder estar aqui conversando com vocês. Isso é muito prazeroso. Eu gostaria de dizer para todo mundo que está nos assistindo uma palavra sobre o medo, né? Que nós não tenham medo. O amor de Deus lança fora todo o medo. Então, que vocês possam refletir nessa frase, que o amor de Deus lança fora todo o medo. E aí o medo vai embora e a gente pode ser quem a gente nasceu para ser. É isso. Gratidão. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Mais Mulher. Obrigada pela sua companhia, nos encontramos no próximo episódio. E não esqueça, nos siga, compartilhe e acompanhe o Mais Mulher nas redes sociais. Até a próxima!